Você acha que tem uma liberdade que só chega depois dos 40, 50 e aí vai? Coisa ruim que eu acho que eu vivi é que eu tinha que ter uma vida dupla. O que você tenta ensinar para os seus alunos que é além do básico? Você fala assim, isso aqui é uma pinceladinha. Então também eu ficava apavorado porque as freiras, até nas falas com os alunos que demonstravam ter alguma tendência homossexual, já era assim muito preconceituosa, então imagina para o professor, né? Nossa. 3, 2, 1. Família Pode Vir, começamos. Muito obrigado você que está escutando, está vendo, está assistindo, está engajando. Para começar esse podcast hoje, vou pedir para você já clicar aí, assinar todos aí o Instagram, TikTok, YouTube, fazer tudo que tem que fazer, compartilhar para quem precisa ouvir isso. Tá? O nosso papo hoje vai ser um papo meio cabeça, mas com uma pouca diversão, né? E muito obrigado você que está aí sempre engajando com a gente. É lógico que eu ia estar aqui no Brasil, eu ia estar gravando, lógico que eu não ia estar assim olhando pro ar, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sempre sou muito workaholic. E também eu quis fazer uma temporada um pouco mais intimista, chamar alguns amigos para conversar, ou até mesmo família. Vem aí, papos com família, para entender um pouco como é que é morar longe, como é que é também se desenvolver, né, fora. Mas o papo aqui no Brasil é um pouquinho diferente. Cada tema está sendo um tema muito diferente, um pouco pessoal, que são coisas que eu tenho pensado e eu compartilho com amigos ou com família, beleza? Vamos começar o nosso papo? O nosso papo de hoje é como envelhecer sendo, né, a gente da nossa comunidade aqui gay. Todo mundo acha que a gente é aquele poço de alegria, né, festeiro. Por parte mas por trás dessa casca também tem um bom sentimento. E é por isso exatamente que a gente vai falar sobre isso. Como é envelhecer sendo gay hoje em dia. E para esse papo, não tinha como chamar o meu amigo que é ariano, tá aqui aqui do Brasil, incrível, sempre cuidou de mim como um amigo e sempre tá ali falando palavras muito positivas para mim. Então, assim, não tinha como não chamá-lo ele, né? Seja muito bem-vindo, Cid. Obrigado, João. É uma honra estar aqui com você. É uma honra para mim, amigo. Você não tem noção como é uma honra. É meu primeiro podcast, hein? É o primeiro? Primeiro. Olha aí, tá vendo? Eu estou na casa dele, por sinal. Não sei se vocês estão reparando que tá um cenário totalmente diferente. Eu fui bem cara de pau, pedi mesmo, entendeu? Porque eu sou dessa. Eu falei, amigo, tem como eu gravar? Faz um takezinho, uma coisa rápida, não é nada de 2 horas. É uma coisinha assim de uns 60 minutos. Não, brincadeira, é uma coisa mais rápida, amigo. Mas fica tranquilo. Vai ser um papo muito descontraído. São muitas coisas que eu mais penso da minha cachola. Coisas bem terapêuticas que eu falo com a minha terapeuta. E eu tenho certeza que você vai tirar direito porque você é uma pessoa evoluída, né, amigo? Todos nós somos, né? Sim, com certeza. Bom, vamos lá. Eu já estou aqui, né, na Austrália já há 8 anos, quase 9 anos. Eu sei como é difícil envelhecer. E principalmente porque esse ano eu fiz 40, o ano passado. Esse ano eu já vou fazer 41. E aí começa a me bater umas crises, assim, que tipo... Será que eu estou envelhecendo bem? Será que eu não estou envelhecendo bem? O que é bom envelhecer? O que não é bom envelhecer? Será que eu estou me vendo de uma forma boa? Será que eu estou me acolhendo, né? Como diz a minha psicóloga. Ou eu estou simplesmente naquela situação de estar me cobrando sempre e esquecendo de viver. E eu sei que você vive bem. Vive assim, é uma pessoa que vive emoções, que vai, que conhece lugares. Então eu sempre tenho esse exemplo, assim, quando eu vejo meus amigos que sempre tem essa diferenciação de viver, né? E eu sempre gosto de ver esses amigos e eu sempre orgulho, né, de ver esse tipo de coisa. Você, hoje em dia, né, que tá aí já passando por essa situação também, como eu, tá envelhecendo bem, amigo? O que é uma prioridade para você hoje? Bom, João, eu acredito que eu estou envelhecendo bem. Só que logo de cara eu já vou assumir um meia-culpa aqui. Que é assim, eu acho que faltou para mim um planejamento. Essa pergunta que você está fazendo, eu deveria ter feito para mim mesmo ao longo das décadas. Sabe assim? Mas e o tal do envelhecer? Né? Então eu acho que essa questão tem camadas. Sim. A primeira camada que eu colocaria aqui é por ser gay, né? E também pela época que eu nasci. Porque eu nasci na década de 70. Sim. Né? E então o mundo era totalmente outro. A gente vê aí o pessoal brincando com os Enzos, com os, né? Os millennials, Gen Z. Então, na minha época, né, na época que eu nasci e tal,
primeiro que realmente a gente imaginava o pessoal que ia ter 50 anos, realmente idosos, assim, inoperantes. Né? 50 anos já está na cadeirante. Então a gente já imaginava, porque a gente tinha esses exemplos ali, quer dizer, as pessoas que tinham 50 anos, na época que a gente era jovem, parecia muito velho, assim, no sentido de atrasado, no sentido de estar aposentado em casa, sem perspectiva, né? Então, primeiro que a gente tinha esse medo, né? Assim, de quando chegar a hora, como que seria, né? E também ser gay, atravessando essas décadas, né, aqui no Brasil, não foi fácil. Não. Porque, olha, eu tô com 54 anos, gente. Me assumi mesmo, assim, me assumi para os meus alunos, que eu sou professor universitário, me assumi para a sociedade, mas assim, com naturalidade. Isso é uma coisa recente. Sério? Sério. Como é que você já passou, quando você... Porque assim, vamos lá, vamos voltar um pouco. Eu, por exemplo, eu me assumi aos 16, no dia 23 de 12 de algum ano aí, quando eu tinha 16 anos. 2 dias pro Natal, podia ter acabado com o Natal. Cheguei pra minha mãe e falei, ai gata, senta aí. E aí a gente conversando, ela lá com o seu bom cigarrão. Minha mãe fuma até hoje, mas tudo bem. Aí ela tá lá assim com o cigarrão e eu falando, ela falou, eu já sabia. E tipo, cagou pra mim. Mas você, assim, aos 16 eu tive o privilégio de ter uma mãe que chegou e falou assim, de boa, que não é o que acontece, não acontecia antes e não é o que acontece ainda hoje, porque a gente vê uma coisa muito de religião entrando hoje em dia que você fica, você fala assim, parece que a gente está regredindo. Como você teve essa represália, assim? Então, a coisa ruim que eu acho que eu vivi é que eu tinha que ter uma vida dupla, sabe? Então, para a família, eu não dava muita satisfação, mas eu não tocava nenhum tipo de assunto, não dava brecha para que alguém me cobrasse uma namorada, coisa assim do tipo. Eu trabalhava em colégio religioso, entendeu? Nossa. Então também eu ficava apavorado porque as freiras, até nas falas com os alunos que demonstravam ter alguma tendência homossexual, já era assim muito preconceituosa, então imagina para o professor, né? Nossa. E então eu tinha essa vida, então eu tinha o meu namorado escondido, eu tinha os meus amigos gays que tinham que estar escondido e totalmente à parte em relação à minha família. Eu vou dizer assim, que pra mim, tá? Eu sei que as pessoas poderiam olhar pra mim e dizer, ele é gay. Mas na minha cabeça, pelo menos, eu, assim, oficializar tudo, que eu tive a coragem, foi, gente, na pandemia, eu simplesmente fiz um post no Facebook falando tudo. Sabe, tipo, me deu a doideira. Então, assim, que englobou todo mundo. Englobou meus alunos, englobou família, assim, quem não sabia ainda real oficial, né? Então, foi naquele momento que eu realmente saí, que eu me senti mesmo saindo do armário, sabe? Mas, como eu falei, por exemplo, eu ia namorar, tinha que ser escondido, ia... me divertir na noite gay, era uma coisa que eu parecia que eu estava cometendo um crime. Nossa, amigo. Né? As coisas aqui no Brasil, nessa época era muito underground, que as boates mais antigas, por exemplo, era praticamente no subsolo Sempre muito escondidas, muito escondido. Então, realmente como se você estivesse fazendo uma coisa muito errada, né? Então, isso realmente remete a essa questão da religiosidade, remete a cobrança da sociedade, o que vão falar de mim, será que eu vou ser demitido por esse motivo, né? Como é que eu vou ser aceito na sociedade? Então, isso para mim foi um fator, né, que mexeu muito teve muita interferência na minha história de vida, né? Assim, essa preocupação, né? E claro, junto com tudo isso, os anos foram passando e vem essa tal da questão do envelhecimento. Então, o gay em si, né, no geral, não estou querendo dizer que realmente todo mundo é assim, mas assim, uma coisa bem assim, mais ampla, né? Existe uma preocupação com a estética, né, o gay. Então, eu também acabei sendo sugado por esse universo, por essa preocupação estética. Então, acabei assim me cuidando na academia, buscando uma alimentação, tal. Mas como eu te disse, eu vou ser sincero, nunca foi
preocupação assim, porque eu quero chegar a ser um idoso super bem de saúde. Eu estava preocupado muito ali naquele momento, sabe? Isso é então nunca teve um planejamento. Por isso que eu achei muito bacana o seu tema, porque talvez se eu tivesse tido pessoas, né, do meu lado que me ajudasse a pensar assim como você está colocando, eu refletisse e de repente eu mudaria alguns aspectos da minha vida, né, porque a gente não é jovem eternamente, só que quando a gente é jovem, a gente cai a gente é seduzido por essa ideia de que parece que a juventude ela é eterna. Não é não? Tem muita gente que eu vejo ao meu redor, que hoje eu consigo perceber essas pessoas muito deslumbradas com essas questões, que elas vão cair do cavalo, porque sim, as rugas vêm, né, e é isso. É ruga, decepção, às vezes é o relacionamento que você estava e não está mais, às vezes você é o emprego dos sonhos que começou a virar um pesadelo, que trocou uma direção, é uma moradia que você estava ali e aí de repente não está mais. Então, assim, são coisas, né, que a gente vai vivendo também, que a gente acho que vai fechando o olho e vai vendo no automático, sabe? Verdade. Eu vejo isso, mas eu acho que na nossa cena falta um pouco, eu vejo isso assim, que eu tenho amigos que eles ficam no deslumbre no sentido de tipo, eu não sei lidar com isso, eu nem vou falar sobre isso, mas assim, a vida tá passando, e aí ninguém tá nada, assim, por exemplo, tem coisas muito primordiais pra mim que é assim, ir malhar. Não é que ter o corpo sarado, todo não sei o quê, é ir malhar, é ir fazer um exercício, por mais que quem mora fora sabe muito bem que trabalhar 50, 60 horas é a coisa mais normal do mundo, então pelo menos eu tenho que ter 30 minutos a 1 hora do meu dia investido em mim, para cuidar do meu corpo, para andar, para fazer alguma coisa, mesmo que eu esteja cansado, porque não tem essa coisa, é aquela que vai no ódio mesmo, entendeu? Mas é bem isso. Você hoje, você se sente que você olha para trás, os 10 anos atrás, por exemplo, que você tinha 44, você se sente muito mais preparado hoje que antes? Me sinto. Eu me sinto, porque embora eu não tenha me preparado para essa questão específica do envelhecer, eu sempre fui uma pessoa preocupada com o sentido da vida. Sim. Qual o sentido que a vida tem? Então, por exemplo, eu fiz pós-graduação em religião para responder um pouco essa pergunta. Eu sou professor de filosofia, né? Então, para responder essa pergunta para mim, ajudar também os meus alunos nessa questão do autoconhecimento, né? Então, entender mesmo que a gente cria mesmo a nossa realidade, né? Então a gente tem que estar com a cabeça muito boa para entender que as fases existem mesmo e que a gente precisa estar bem em cada fase que a vida vai apresentando para gente. Sim, sim. Né? E a minha vida, ela sempre dava aqueles duplo carpado. Aqueles loopings, né? Exatamente. Ai, que loucura. E vem cá, e você tem hoje, quando você se olha no espelho, porque você está envelhecendo, eu também tô. Por exemplo, eu tô, né? Esse é o último podcast que eu estou com esta careca desse tamanho, 7 palmos de testa, então no próximo eu já vou estar carequinha, entendeu? Mas assim, eu tô indo fazer um implante, que é uma coisa que me incomoda pra caramba. E agora, finalmente, né, depois de muito tempo, eu tive esse recurso para fazer e também esperei um pouco também as melhorias que estavam fazendo na tecnologia, porque antigamente era cabelo de boneco. Você falou para uma pessoa, vai lá e faz. Se ficar bom, eu faço. Você lembra disso? Lembro. E essa pessoa é quem? Eu, tá, gente? Gente, ele fez, inclusive ele me indicou no médico dele e é no médico dele que eu vou. Não, porque eu mandei ele lá na Austrália, eu aqui pro João, olha isso aqui e tal, não sei o quê. Aí ele, vai lá e faz. Se ficar bom, eu faço. É isso, eu já tava na lista, porque eu já tava procurando. Só que eu não queria ir pra Turquia. Porque eu comecei a ver umas sinucas de bico lá que começou a acontecer, que é assim, os caras operam, depois de 2 dias mandam o povo pro avião. E aí dá merda, né, amigo? Porque tem toda aquela pressurização, a ferida tá aberta, não é muito legal, você nem deita direito, não pode deitar, né? Você fica meio numa situação. Mas eu sinto que as pessoas, né, elas vão fazendo, a tecnologia melhorou bastante, então por isso que eu esperei também. Mas eu mesmo, se tem uma coisa que me incomoda, principalmente na minha estética, eu tento rever isso, se é uma coisa da idade, se é uma coisa só que me incomoda, se é uma coisa da infância, se é uma coisa que é um bullying que ficou estagnado na minha mente, ou se é, por exemplo, eu tenho pavor de engordar, tipo,
Não dá, ó. Nem que bota uma caneta. Eu ficar uma gordona, ai, não dá. Se tiver lá com 70, 80, até a gente segura a onda. Mas agora, tipo, 40, ficar. Não, me olhar no espelho, eu não consegui me olhar no espelho. Por exemplo, eu tô deixando esse cabelo crescer e aí eu não tô conseguindo já, porque é por causa do implante, e eu já não consigo me olhar no espelho, porque começa a ficar sem forma. Você lida bem, tá lidando bem com o espelho? Então, né, eu tava falando para você essa questão das fases, e eu tive uma fase aí, tive uma questão de saúde que envolvia minha coluna, tal, não sei o quê, e eu meio que larguei mesmo, porque era difícil até me locomover, ir para academia, por conta de dor, etc, etc. Então eu meio que me larguei. E vi também, engraçado, que quando a gente se larga, a sociedade se larga também, né? Então, as pessoas... todo mundo, né? Não estou dizendo que os outros são e eu não sou, né? A gente... Quem não se encanta com o que é belo? Isso é verdade. Né? E eu estava muito assim largado. E é interessante, porque passada essa fase, eu me recuperando, então eu emagreci, né? Porque eu não estava feliz comigo mesmo, né? De olhar no espelho, era realmente para mim, não era para os outros, né? Então eu realmente amadureci nesse quesito. E aí eu emagreci e eu também fui em busca de melhorar minha aparência. E como eu não estava totalmente careca, mas eu queria... Incomodava muito ter tão pouco cabelo aqui na frente. Eu fui fazer o implante, né? Foi a cobaia do João. Não, e aí, mas ele fez uma pesquisa bem mais acirrada que eu. Muito mais em vários e tal. E tomei coragem e me dei isso de presente. Eu falei, poxa, eu mereço cuidar de mim. Né? Porque eu sou uma pessoa que cuida muito dos outros e tal. E me dei isso de presente e me fez muito bem. E é interessante também que as pessoas ao meu redor, nas redes sociais... Vendo eu magro, vendo eu com cabelo, né? Como veio assim os elogios, até as cantadas, por que não? Por que não? Oi, né? Ninguém tá morto. Exatamente. Então a gente vê como isso também é importante. Isso também é saúde, né? Você ser desejado também é saúde, né? Isso é verdade. Eu acredito que é sim. Autoestima. E autoestima, né? Como dizem, autoestima é tudo. Então é uma das coisas que tá me fazendo... Eu, embora esteja com 54 anos de idade, eu não sinto aquele peso que eu via lá atrás do que seria esses 54 anos de idade. Sim, sim. Né? Tanto é que quando eu falo, as pessoas dizem, não parece e tal. Não parece mesmo. Mas antes eu tinha, assim, quando eu tinha 40 e pouco, eu tinha vergonha de falar, eu sempre mentia uns 3 aninhos a menos. Que era o 40, né? 40 já acabou pra você. 40, eu parava no 40, amor. Tipo 43 não, 40. Acabou pra a minha você. família ficava fazendo conta, mas como assim? A minha tia não saiu do 39, amor. Ela tá com 54 que nem você. E agora não, eu falo, tô bem tranquilo. Tipo, é engraçado que a idade não é só idade, né? Você vive, você aprende, você realmente amadurece. E hoje eu tenho orgulho, sim, de falar que eu tenho 54 anos de idade. Aquela frase de, não me troco. Realmente, a minha cabeça, o que eu aprendi, o que eu absorvi do mundo, da vida... Eu não troco por alguém que está começando agora, né, Suzana Vieira? Eu tenho mais paciência com quem está começando. Não, tenho também. Mas é mentira, eu tenho sim. Quando eu vejo que alguém é assim, eu não tenho paciência para quem está começando com gente indecisa, né? Tipo, tá lá, empatando a minha foda, sabe? Você tá ali, tá querendo se relacionar com alguém, a pessoa não sabe se ela quer viajar para Marte, se ela quer ir para Plutão, se ela quer comer lagosta na Lua. Então você fica ali nessa impaciência, né? Você acha que tem uma liberdade que só chega depois dos 40, 50 e aí vai? Eu acho. Acho que é uma liberdade econômica. Sim. Né? É uma liberdade... Porque você começa a ter mais certeza das suas escolhas. Né? E antes, por mais que as pessoas falem vai dar certo, vai dar errado, a gente acaba fazendo as escolhas que a gente quer, né? Sim. Mesmo aquelas que todo mundo sabia que ia dar errado, mas a gente foi lá naquela errada lá, a gente precisava disso, né? Sim. Eu acho que depois dos 40 você começa a perceber mais as pessoas, se perceber, né? Perceber as escolhas que te faz realmente bem, né? Porque a gente também passa, sei lá, 1/4 da nossa vida fazendo coisa para agradar as pessoas. Nossa, eu ia te perguntar ou talvez mais até, né? A gente vai para as baladas
por causa dos outros. Os amigos. A gente come determinadas coisas, né? Sei lá. É verdade. E aí, acho que depois de um certo momento, você começa a fazer as coisas que realmente te faz bem. Isso é verdade. Mas tem pessoas que continuam agindo assim. O que hoje te faz bem que antes não fazia? Eu acho que é isso, sabe, João? De Dar um não? falar não. Falar não para algumas coisas e fazer alguma coisa só porque eu quero, entendeu? Eu quero, eu gosto, eu vou fazer. É do meu jeito, entendeu? Uhum. Então eu abri muito mão das coisas que eu pensava, do que eu gostava, para aderir, para agradar o outro mesmo. Sim. E hoje, com toda a educação, mas eu procuro fazer mais aquilo que me faz bem, sabe? Isso é tão libertador isso. Isso é muito libertador. Eu acho que isso é um dos quesitos do ser feliz. Isso é. Eu falo isso pra ti, assim, que o não é muito importante, porque eu vim agora pro Brasil depois de 2 anos e meio, e é muito louco, né? Porque, assim, você vê uma galera te engajando com você nas mídias sociais, quando você chegar aqui, vamos se ver, e pá, e aí nada. E aí você chegou aqui, daí você tem que ficar fazendo esses tours, sabe? De ver todo mundo, ter café com um, almoço com o outro, jantar com o outro. Sai madrugada com um, café com um, almoço com outro, não sei o quê. Eu fiz isso por muitos anos e esse é o primeiro ano que eu não trouxe presente. Porque, não, amigo, se você traz para um, você tem que trazer para o outro. A minha família é enorme. Se eu trago para uma família, eu tenho que trazer para outra família. Eu tenho que trazer para o primo, tenho que trazer para o pai, tenho que trazer para o tio, aí tem que trazer para o irmão. Eu não trouxe presente. Eu não fiz tour. Amanhã eu vou fazer uma cirurgia, eu não fiz tour. E aí eu falei para as pessoas, vamos se encontrar. E eu sempre falava, cheguei. As pessoas não mandaram mensagem. Tá tudo bem, tá todo mundo vivendo a sua vida. Mas eu não posso parar também o meu descanso para ir... cobrado. Exatamente. Por que não veio? Eu fiquei aqui no Brasil 5 semanas. Sabe? Cadê vocês também, sabe? De mandar uma mensagem e falar, tudo bem eu ir para sua casa para tomar um café de 1 hora, 2 horas? O que eu sempre tenho que deslocar? Então o não para mim é muito importante. Esse não foi assim, libertador. Por mais que eu trabalhei umas 4 sessões de terapia... Tratei, e depois quando eu vi, eu falei, foi bom. Quando eu postei até um vídeo esses dias da minha terapeuta, ela falou exatamente isso. Ela falou, nossa, que orgulho. Eu sou privilegiado, porque eu vi o João dessa vez verdade, 3 vezes, um brinde. É verdade, um brinde é isso, amigo, tchim-tchim. Porque, olha, não foi fácil, viu? Um beijo pras blogueiras. Vodka forte. Vodka forte, tá boa isso aqui. Olha, amigo, se eu beber isso aqui de vodka aqui, eu caio. E o que você hoje fala assim? Porque a gente tem fala da acolhida, né? Do autocuidado, que é muito importante. O que é o seu principal autocuidado hoje? Meu principal autocuidado é a minha mente, sabe? De eu estar bem comigo mesmo, a minha cabeça, sabe? Porque às vezes a gente pensa muitas coisas ruins, né? Uhum. Principalmente essa questão de perspectiva do amanhã. Então, eu demorei muito para viver o hoje, sabe, João? Então eu fiquei muito preocupado, o que vai ser, se eu vou ter, não vou ter, se eu acumulei. Porque a gente também tem isso na sociedade, né? Você só é alguém se você tem coisas. Então, essa é a pergunta que a gente se faz. Forte isso, mas você é uma pessoa que deu certo na vida se você tem coisas, se você tem um carro, se você tem propriedades, né? Aí você chega numa idade, 54 anos de idade, e você não tem, né, vários imóveis, vários carros, não sei o que lá, e aí? Né? Então, ninguém fala para você, mas você sente esse peso, essa cobrança. Né? Por que muita gente fala do Sugar Daddy? Porque acredita-se que é uma pessoa que chegou de 50, 60, 70, é alguém que já tem alguma coisa, por isso que o jovem, digamos, ele busca, que é muito mais fácil alguém dessa faixa etária já ter alguma coisa material do que alguém que está começando, né? Então existe isso também. Então eu procurei ao longo desse tempo fazer terapia e procurar outras coisas que realmente ajudassem a minha mente estar bem comigo mesmo, em paz comigo mesmo, sabe? Eu já tive a fase onde eu vi exatamente um tribunal e nesse tribunal era julgado as minhas escolhas e sempre eu era condenado. Porque eu poderia ter feito escolhas diferentes, sabe? Eu vivi essa fase. E aí eu me libertei dela também. Tá? Porque quando eu fiz aquelas escolhas, é diferente de eu pensar hoje.
porque naquele momento eu estava vivendo aquela situação, né? Então, naquele momento foi o melhor que eu pude fazer, foi aquela escolha. Hoje eu faria diferente, porque o Cid de hoje não é o Cid daquele dia, daquela escolha. Não. Entendeu? Não, esse foi bem filosófico isso, porque me abriu um parênteses aqui, que você estava falando dessas escolhas. Eu olho hoje, quase 9 anos que eu estou na Austrália. A escolha foi uma escolha certíssima de fazer, porque eu vi que eu já estava muito infeliz com as minhas escolhas, com o meu trabalho, com a forma que eu estava levando a minha vida, de não ter tempo. Tudo bem que eu não tenho tanto tempo lá, mas eu acho que é uma escolha diferente. Parece que quando eu venho para cá, parece que eu vivo o Brasil, que eu não vivia antes. Eu vejo coisas diferentes, eu como coisas diferentes, eu vejo pessoas, eu tô com elas ali, olhando para elas diferente, que antes parecia que não. Até uma maturidade no sentido de ter um pouco de mais de compaixão com as outras pessoas, principalmente com família, que antes eu meio que não ficava eu ficava muito calado e não falava as coisas. Isso me dava uma úlcera internamente. E agora você também o centro das atenções, né? Por quê? Não, porque você chegou... Isso sim, mas é por pouco tempo, gente. Estou indo embora, um bate pra vocês, e aí volta pra Austrália e todo mundo volta à sua vida normal. Você teve aquela sensação também? Porque assim, quando eu saio do Brasil, eu nunca me sinto tão brasileiro quando eu saio do Brasil. Total, eu adoro. É engraçado isso. Eu adoro quando as pessoas me abordam lá fora e falam assim, nossa, você tem um sotaque diferente de onde você é. E aí eu falo, eu sou do Brasil. Primeiro eles falam que eu sou de algum outro lugar. Falaram que eu já sou da Rússia, que eu sou da Alemanha, que eu sou da França. Aí às vezes eles falam Argentina, Colômbia. Aí eu falo, nossa, é tão perto. Daí eles não falam Brasil pra ver se não te ofende. Né? Imagina, eu amo ser brasileiro. Brasileiro pra mim é incrível, a gente é muito foda. Vocês têm que entender que o brasileiro é muito foda lá fora e vocês têm que sentir muito orgulho disso. O brasileiro, ele não entendeu o poder que ele tem. Verdade. Na hora que ele entendeu o poder dele, ele conquista o mundo. Mas... aquele tempero, né? Aquela coisa do brasileiro. Como é que você se vê hoje, daqui 10 anos, né? Que você fala assim, hoje tenho esses 50 mais e eu quero tantos projetos. Tem muitos projetos ainda para 10 anos? Muitos projetos. Mais viagens? O que você quer, assim? Assim, eu queria ter mais estabilidade financeira. Tá. E, como você falou, eu queria viajar, porque você começa também a colocar na balança o que é viver, aproveitar a vida, né? Porque depois você vai tendo algumas limitações também, né? Uma pessoa idosa, por exemplo, para 80 anos, né? Muitas pessoas de 80 anos não conseguem fazer as que têm 50 fazia, até mesmo viagem, porque você vai viajar, você tem que andar muito, você tem que fazer uma série de coisas. Então, eu tenho essa urgência de querer viver, aproveitar, né? Agora de uma forma diferente, porque você tem essa maturidade, esse olhar, né? É engraçado como a gente se reaproxima também da família. Sim, isso é verdade. Se valoriza muito mais quem te valoriza, sabe? Quem gosta de você. Então você acaba tendo realmente poucos amigos, porque você vai só atrás daqueles que valem a pena, que tem um bom papo, que tem uma boa vibe, que realmente pode contribuir com você. Te agrega, né, amigo? Porque o tempo, parece que o tempo fica tão precioso que você não quer mais perder. Você quer investir um tempo precioso, né? É uma troca, né? Uma perda é um investimento ao invés de uma perda, né? Que é muito louco isso. E é engraçado, né? Porque existe um paradoxo que às vezes me faz pensar, né? Porque assim, a gente vive a semana esperando o final de semana. A gente quer que passe logo a semana para chegar ao final de semana. A gente vive logo o mês para chegar no feriado. Vive todos os feriados para chegar no final do ano. Aí quando passa você fala, nossa, passou tão rápido. Mas o que você quis o ano todo? Que passasse rápido. Exato. Você está pedindo. Você está pedindo. Só que aí os anos vão passando e eles não são infinitos. Aí você olha para trás e fala, nossa, passou tudo tão rápido. Então, eu tento, de verdade, viver a minha segunda-feira de forma, assim, muito legal, porque é uma segunda-feira preciosa. Eu não quero que ela pisque, assim, sabe? Passe sem ser realmente aproveitada. Então, aquela frase que o pessoal antigamente tatuava no corpo, né? Carpe diem, aproveite o dia, colha o dia, né? Essas pessoas entendessem o sentido tão profundo que ela tem. Porque esse momento aqui que eu estou tendo com você, João, ele é único. É o poder do agora. Ele não vai voltar.
É verdade. Né? Então eu tenho que aproveitar ao máximo esse momento. Poxa, eu tive a chance de te ver 3 vezes. 3 vezes. Né? Uau! Uau, hein? Batemos Isso. 3 vezes. Se ele não cortar essa parte, vai causar inveja de muita gente. Eu não vou cortar nada, quero que vocês que lutem. Não, porque, gente, é isso. Eu acho isso muito bom, isso que você falou, porque eu aprendi nesse 2025 que eu precisava viver mais, mas eu viver assim, viver ali. E eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Por favor, olha minhas unhas. Sempre uso comer, porque toda vez que eu fico ansioso, ao invés de comer a comida, eu... Quem nunca? Quem nunca? E aí eu comecei a ver exatamente isso, que eu estava vivendo muito no futuro e estava esquecendo de viver o momento. E quando eu comecei a viver o momento, eu comecei a diminuir a forma que eu estava comendo minha unha. Porque você tem coisa que você consegue liderar, tem coisa que você maneja, tem coisa que você não maneja. Tem coisa, por exemplo, tá no seu círculo. É o dinheiro ali e tal, não sei o que, você parcela, resolve, amor. Você tem ali, tem várias formas. É o que as pessoas pensam, não vai dar pra você resolver, amor. Ou seja, a gente podia resumir esse episódio assim, ó. Gays 50 mais, como vivem, como se reproduzem, total. Como se relacionam. Amigo, total. E você sente hoje, por exemplo, que... como é que se diz? Que envelhecer no Brasil hoje, sendo gay, é muito difícil. Eu acho que é difícil. Eu acho que é difícil você envelhecer no geral, né? E sendo gay, porque você vai se adentra numa outra camada, né? Também, exatamente porque tem essa busca, né, da estética. Se você tem 50, 60, mas você tem o corpo em dia, você tem a grana, você tem a estética, você tem um tipo de resposta. Você acha que também a indústria também tá vendendo o daddy musculoso muito, que o daddy tem que ser todo sempre, aquele né? parrudão, daddy. Sempre. Mas É caneta que vem, é suco que vai. Ai, porque eu sinto isso, assim, que... Aí vira e mexe a gente escuta que alguém morreu, né? do nada, assim, supostamente, nada. assim, ela acordou e veio alguém do nosso lar falou, venha para cá. Então, assim, eu não sei, eu sinto que a gente está industrializando muito a indústria gay, né? Tá, isso já de tempos, mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo que ser um daddy musculoso, tudo bem. Mas ser um daddy gordinho, ou um daddy, sei lá, qualquer coisa que não seja daquele padrão, tá saindo fora ou tá ruim. Ou também depende do que aquele daddy, parrudão, gordinho, o que ele quer. O que ele tem a oferecer, né? Porque se ele quer um jovem sarado, aí o que ele tem que oferecer, né? Para conquistar isso. Então, enfim, né? Mas eu acredito também que na sociedade no geral tem isso também, né? Se você vê um cara todo estragado com uma mulher linda, você fala, aí tem. Ninguém que amor é esse, né? A gente sempre fala, não, tem alguma coisa errada. A gente pode até existir o amor, mas não sei, né? Isso é verdade. Você falou que você ensina filosofia. Isso. E o que você tenta ensinar para os seus alunos que é além do básico? Você fala assim, isso aqui é uma pinceladinha. Olha, eu acredito que dá certo. Eu tenho muita resposta positiva das minhas aulas, porque eu não fico só ali naquele conteúdo, tipo, como se fosse uma aula de história, de filosofia, sabe? Mas eu procuro fazer o meu aluno refletir muito como que aquele conteúdo tem relação com a vida dele, né? Então, por exemplo, lá no início, quando você vai trabalhar o Sócrates, quando ele fala conhece-te a ti mesmo, o que a gente está fazendo aqui nesse episódio? Batendo um papo, se conhecendo. Sobre esse autoconhecimento, né? Que eu, há 20 anos atrás, alguém poderia perguntar se eu me conheço, eu vou dizer que sim. Hoje, olhando para lá, eu vou dizer que não, porque muita coisa que veio depois daquilo ali, né? Então, claro, quem fez filosofia vai dizer que a gente nunca se conhece 100%, né? Porque o ser humano também, ele é surpreendente, né? Uhum. E qual a diferença do animal para o ser humano? A gente tem uma coisa que chama dilema. Sim. O cachorro, ele não tem dilema, ele não pergunta se ele deveria escolher A ou B, se ele deveria viajar, ele não tem noção do mundo, ele aquilo está ótimo para ele. E o ser humano, o tempo todo, ele pergunta ser ou não ser. Essa é a questão. E ele escolhe um lado e em algum momento ele vai estar frustrado com aquela escolha, deveria ser a outra e assim por diante, né?
Então, isso faz parte toda essa complexidade que envolve o ser humano. E esse mundo doido, né? Eu falo, o mundo é doido, né? E se a gente não for doido junto, a gente fica doido de verdade. Exatamente. Né? Eu dizia Caetano, de perto ninguém é normal, né? Porque tantas incoerências, tantas coisas e tal. Então eu procuro fazer isso com os meus alunos, de levar eles a refletir, a questionar de verdade, né? Então não fica ali preso só naquele conteúdo, responder exatamente aquilo para ter a resposta certa, mas ir além. E aí eu tenho conquistado muito. Então eles não faltam nas aulas, eles gostam, eles mandam elogio e tal, porque realmente é agradável nesse sentido, sabe? Dessa busca. Você sabe que aconteceu uma coisa, vou até te revelar aqui, muito interessante. Quando você vai trabalhar Platão, né, entre outras coisas, você acaba também trabalhando no mito da caverna, né, que os caras estão lá acorrentados numa caverna e desde sempre ele não conhece o mundo externo, ele sai, então ele vê que tudo era uma mentira, era uma ilusão que ele vivia, e o mundo real é muito maior, muito mais amplo, muito mais tudo, né? Então você faz uma pergunta, que cavernas que a gente vive? Né? Quais são as ilusões que muitas vezes nos prendem, coisa e tal. E aí, eu dei essa aula. Passou um tempo, uma aluna veio falar assim para mim, professor, eu separei do meu marido por sua causa. Eu, o quê? Não, pera, assim? Para tudo. Para a gravação. Mas como assim, né? E é interessante também porque ela era minha aluna e a mãe dela também. As duas faziam pedagogia e tinha essa disciplina de filosofia. E a mãe dela, que fiquei até com vergonha, foi como assim, né? Você foi... Porque você coloca muita caraminhola ali. Né? Meu Deus. E ela falou assim, professor, todo mundo via que minha filha estava infeliz, menos ela. Olha que interessante. Então, quando eu fiz essa pergunta, quais são as nossas cavernas, né? Qual é a caverna que você está? Ela se deu conta que aquele casamento era a caverna dela. Que ela não estava feliz, ela estava se enganando e de repente ela despertou para isso. Né? E ela conversou com a mãe dela e ela acabou se separando e ela falou, eu me libertei de algo que realmente não me fazia mais feliz, não sei o quê, mas o start de tudo foi a sua aula. Então eu achei, porque a gente não imagina o alcance que vai ter aquilo que você propõe, né? Exato. Então, a profundidade que pode ter uma reflexão, né? De mudar o curso de uma história. Nossa, né? Forte, hein? É forte. Nossa senhora, e depois ela... Eu falei, gente, eu não tô aqui para separar ninguém. Ninguém, por favor, hein? Eu não tô aqui para casa de família, tô aqui para dar uma aula, aqui para vocês pensarem. Mas eu acho que isso é importante, sabe? Às vezes as pessoas... Eu não sei, eu tenho uma sensação muito louca que às vezes tem situações que são postas para pessoas certas no caminho. A gente tá ali na rua, você tá vendo uma situação, você tá ali, eu mesmo acabei de viver um amor de verão, fui para BH, fui lá para BH e falei, preciso viver o poder agora, porque senão eu não vou viver, e voltei, estou aqui, estou vivo, estou solteiro de novo. Mas assim, eu acho que essas coisas são legais, assim, quando acontecem coisas totalmente inesperadas, que você tá ali, tá ouvindo uma mensagem, você ouviu alguém falando, você fala, isso aqui é pra mim, se doeu, pega pra você que é pra você. E é interessante que a gente tem que estar preparado, porque às vezes ela poderia, por exemplo, ter ouvido toda essa história e continuar no casamento. E falar, então, mas por que ela saiu do casamento? Porque ela estava aberta e preparada, né, para a mudança. Sim. Entendeu? Isso é muito bom. É interessante isso, porque às vezes a gente ouve uma coisa, muitas vezes, e só em determinado momento que aquilo faz sentido para você. Isso é verdade. Então eu falo outra coisa para eles. Porque tem uma coisa assim, ó, que ninguém muda. Pau que nasce torto nunca se endireita. Exatamente. E eu falo para os alunos, gente, não, isso não é verdade. As pessoas mudam, porém, elas só mudam quando a mudança faz sentido para elas. Isso é verdade. Elas não mudam quando você quer que ela mude. Mude para ela. Então a mãe quer que o filho mude, o marido quer que o esposo mude, e assim por diante. Não. Agora, pode ser que lá na frente ele vai fazer exatamente aquilo que você tinha pedido há anos. Ele, nossa, agora eu estou entendendo por que ele falava para eu mudar. Porque agora faz sentido para ele. Total. Né?
Então isso é interessante, eu também passo por isso, não estou falando para os outros, eu estou... Não, mas todo mundo tá em constante mudança, né? Tem coisas que antes era muito importante para mim, hoje eu falo, será? Acho que não preciso. Por exemplo, essa coisa da mudança que você mesmo falou que é uma coisa muito importante, para mim é uma mudança muito grande. Por exemplo, é muito importante que eu tenha um sono de qualidade e que eu tenha, sabe, um momento para mim. Pode ser um momento assim, eu tenho que malhar, aí se eu chego em casa, eu não fico tanto lá na mídia social, na social media, mas eu fico às vezes jogando um videogame, porque é importante também a gente ativar essa criança que tem interior, para trazer também aquela coisa, sabe, eu preciso conhecer coisas, descobrir coisas, né, para descobrir coisas novas. Então eu acho importantíssimo essa coisa. Você não acha? Claro. Você tem alguma coisa lúdica hoje que você faz lá do que de criança que é imprescindível para você? Olha, o lúdico meu, na verdade eu tenho uma pet, que é a Chloe. Exato. E ela faz eu ser criança, porque eu tenho que brincar com ela. A Chloe, ela não quer fazer nada sozinha. Então eu me vejo aqui mesmo, pegando os brinquedinhos dela, porque ela chora, quer brincar, não sei o quê. Então ela trouxe toda essa jovialidade para mim. Sim. Né? Eu sinto assim. Então eu também prezo muito o meu sono, tenho meus horários de comer, que eu gosto mesmo de seguir isso. Horários de me alimentar, de dormir, de ir pra academia, ter uma rotina, sabe? Acho isso importante. Uma rotina saudável. Você tá comendo melhor hoje? Bem melhor. Dando prioridade a alimentos mais reais. Mais reais, mais saudáveis, mais naturais, né? Então, essa coisa artificial, do enlatado, do fast food, ele não me encanta, assim. Não me atrai. Eu também não tenho comido muito, não. Porque você vê hoje também quanto que isso reflete na sua saúde. No seu desempenho. Eu vejo muita gente fazendo dieta do atum do enlatado, mano. E aí você fala, nossa, tá arrasando, vai, continua assim. No futuro, depois de 9 meses você vê o resultado. A gente vai pra um quadro agora chamando Pra Quem Você Bate o Leque, que é uma Will, bate aqui o leque aqui. É uma recomendação de filme, série, alguma coisa que você queira recomendar, que você tá vendo. Pode ser desenho, pode ser livro, pode ser qualquer coisa que você acha que as pessoas poderiam ver. Pode ser pro seu tema de envelhecer, ou como pode ser qualquer coisa que você viu, que você gostou, achei interessante, vou indicar. Tem alguma coisa que você tá vendo ultimamente? Se você estiver pensando, eu posso começar. Tá, pode começar. Eu vi uma série, de novo, ela chama Uncoupled. É aquela Uncoupled, que é tipo Descasado, que é uma série com Patrick Harris... Não sei o que, Neil Patrick Harris, acho que é esse o nome do homem. Tá lá na Netflix. Assisti pela segunda vez, a primeira vez eu assisti, eu achei, interessante, break up, interessante, mas pra mim bateu muito diferente, porque agora eu tenho 40 anos mais, e eu senti que, assim, eles estavam 17 anos juntos, e aí eles separaram, e aí porque um separou, e aí depois o outro vem atrás, mas aí ele tá tão bem que ele não quer voltar. Então vai ter uma segunda temporada, mas me bateu nesse sentido porque eu acho importante essas relações, como elas evoluem, né? Porque eles já não tinham mais uma relação, eram mais amigos, e fica aquela coisa, né? E é um tabu muito grande do meio gay, daquela coisa do botar o ponto. Mas aqui tá tão bom, por que eu não boto o ponto final? Então, assim, indico essa série, tá lá na Netflix, é interessantíssimo, é engraçado, tem essa coisa do aplicativo de pegação, tem essa coisa que envolve muito do nosso meio. Aliás, eu saí dos aplicativos, só tô no Tinder, agora só conexões reais. Não dá pra ir por mais o Grindr, gente, tá muito perigoso, tem pessoal morrendo. Aqui no Brasil tá... Não, mas em qualquer lugar, amigo, tá bem difícil, tem pessoal morrendo, fiquem espertos com aplicativos, gente. O que você tá indicando? Olha, eu vou indicar um livro que ele já é antigo, mas é um livro que é muito bacana, que fala sobre filosofia, que é O Mundo de Sofia. Nossa, é sensacional! Não tem como não ler. Esse livro, ele pode mudar a sua vida. Assim, é bem interessante, né, esse livro, porque o pai ensinando para a filha, de uma forma bem lúdica, a filosofia, incorporando essa filosofia na vida dela. Ou seja, é uma coisa muito que eu já coloco, inclusive, na prática, até nas minhas aulas, né? Então, eu coloco muito isso. E minha indicação, você está assistindo várias coisas e tal, mas assim, é que tudo depende da maneira com que a gente olha as coisas, sabe? Eu vou te falar uma coisa que é assim, tudo bem, é uma série bem enlatada, mas eu consigo ver filosofia ali. A série Emily em Paris... sim, mas eu acho muito filosófica. Ela é água com açúcar, etc, etc, só que ela é muito filosófica, sabe por quê? Porque assim, ela mostra, por exemplo, uma americana workaholic,
indo para a França, que tem uma cultura totalmente diferente, né? Então, lá na França, eles têm mais tempo livre, eles encaram a vida de uma maneira diferente, tá? Sim. Tudo bem que lá as leis trabalhistas estão retroagindo em muitas questões, né? Mas eles aposentavam mais cedo, eles trabalhavam já 6 horas por dia, ou seja, sobra o dia para você curtir, não é só trabalho. Gente, é super válido, eu super apoio. Eu não acho que a pessoa tem que esperar se aposentar para viver. Não. Que é uma coisa doida a gente pensar nisso também, né? Então, ela tem esse choque cultural, né, ali, e ela começa a se contaminar, vamos dizer assim, com essa questão de trabalho. Eu vou trabalhar sim, mas a vida não é só trabalho. Existem outras nuances, outras coisas que eu preciso também me tornar realizada, né? E isso que me encantou assim dessa série, dela de fazer essa mudança e as coisas que ela vai vivendo ali que dá vontade de você viver também, né? Essas loucuras que muitas vezes não dá pra gente viver porque tem um boleto que chega sempre, né? Eu falo, ó, a tua mãe pode te abandonar, o teu esposo pode terminar com você, mas você tem uma coisa que nunca te larga, é o boleto, né? Ele te acha e chega. Não, então, com certeza. Arrasou. Gente, a gente vai finalizando por aqui, mas antes a gente vai começar com... Aliás, antes de finalizar, já quero que você, novamente, clica no sininho, segue a gente nas redes sociais, segue o Cid também, vai ter o QR Code da página dele, você segue a vida dele, super alto astral. E também, por favor, né, não deixa de compartilhar e mandar esse vídeo para quem precisa ouvir, porque às vezes você sempre tem um amigo, uma amiga que precisa ouvir isso, tem canal de corte, então tem muita coisa lá acontecendo nesse canal. E agora eu vou estar um pouquinho mais ativo ali nos canais, vou sair um pouco mais pra rua, então vem novidade boa por aí. Mas lá na Austrália, né, gente? Aqui no Brasil não tem como, infelizmente. Amigo, a gente vai para um bate-bola, jogo rápido, entendeu? Bora lá? Bora. Responde o que você achar na cabeça. Tá. Uma cor. Azul. Uma frase que te resume. Gentileza gera gentileza. Olha, potente. O que eu não abro mão? Das minhas escolhas. Uma qualidade sua. Justo. Justo. E um defeito? Besta. Besta? Por que besta? É que eu já fui muito besta. Sendo besta dos outros, entendi. E uma mensagem para quem queira ouvir agora, precisa de uma mensagem, aquela mensagem assim inspiradora que você quer dar para essa pessoa. Uma mensagem inspiradora, deixa eu pensar. Bem filosófica, do jeito que um professor deveria dar. Ou não. Viva a vida. Não ficar perdido. Tá vendo? Onde quer que você esteja, você sempre estará lá, então tome cuidado. Exatamente, seja onde você esteja. Amigo, eu quero agradecer você ter vindo, ter topado. Muito obrigado. Obrigado mesmo por ter topado. Precisamos de amizade, né? Que eu moro há 9 anos, a gente sempre se fala. E o próximo vai ser lá na Austrália. E o próximo será lá na Austrália. Inclusive, eu vou falar uma coisa pra vocês, que assim, a gente tem uma coisa da distância, mas tem amigos e amigos. E tem certos amigos que sempre estão presentes, tá? Não tem essa coisa de continente. E ele... você, o Cleiton, o Ed, o Irã, no momento que eu passei muito de luto, que quem me segue há muito tempo sabe que eu sou viúvo, meu marido veio a falecer há muito tempo, e vocês sempre me mandavam mensagem. E teve uma situação que foi, meu ex-marido, ele fez uma cirurgia espiritual, e foi você que indicou. Você fala, nossa amigo, eu tô sabendo disso, quer dizer... lá do outro continente, sabe? Então, assim, eu falava aqui pra vocês, muito obrigado por essa troca de amizade que a gente tem e sempre estejam perto de pessoas legais, gente, porque essa coisa da distância, que a distância, não, gente, se for de verdade o negócio fica. É isso que eu quero deixar essa mensagem pra vocês. E obrigado você que tá assistindo a gente, aproveita, segue o Cid, vai estar o QR Code lá, e é isso, gente, um beijo pra vocês, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.